Capítulo 4. O modelo agrícola brasileiro. Um pouco de história econômica do Brasil. Ao longo dos séculos, à medida que a conjuntura econômica e histórica ia se modificando, sucediam-se as produções típicas. A cada período, um produto diferente alcançava destaque. Por isso, convencionou-se chamar a cada um desses períodos de ciclo econômicos. Embora alguns ciclos econômicos não tenham sido agrícolas, a agricultura foi geralmente sua subsidiária. Os ciclos reconhecidos são os seguintes: ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do gado e do couro, ciclo da mineração, ciclo da borracha, ciclo do café. É importante lembrar que a divisão em ciclos econômicos é meramente didática, pois, em verdade, não se comportaram como fases estanques, entremeando-se durante vários períodos. Contudo, desde o período colonial, alimentar a população jamais foi a tarefa prioritária da agricultura brasileira, como podemos observar nas características intrínsecas de cada ciclo. O mais importante tem sido gerar divisas, seja para atender aos interesses da coroa portuguesa nos tempos da colônia, seja para cobrir as importações de manufaturados no Império ou no período da República, pelo menos até a Segunda Grande Guerra. A produção de algodão foi estimulada pelos ingleses, carentes de matéria-prima para sua poderosa indústria têxtil. O café cresceu por sua importância como produto de exportação. Da colônia ao império, e nas diversas fases da República, prevaleceram sempre a preocupação de exportar a todo custo e o descaso em relação às necessidades da população do país. A produção de alimentos para consumo interno sempre foi limitada ao mínimo indispensável para a manutenção e reprodução da força de trabalho, escrava ou supostamente livre. Se a agricultura brasileira, desde a época colonial, não cumpria o papel de alimentar a população, após 1964 piorou ainda. Mas, principalmente, porque os governos militares lhe atribuíram uma tarefa suplementar, produzir combustível, álcool, para a indústria automobilística, pro álcool. E mais, a industrialização acelerada passou a exigir matérias-primas de origem agrícola, como o algodão, a soja, em níveis bastante superiores aos exigidos nos períodos anteriores. Ao lado dos produtos de exportação, alguns produtos para a indústria tiveram sua produção estimulada, mais uma vez em detrimento dos alimentos. Mesmo assim, quem ganhou com isso foram as empresas transnacionais que aqui se instalaram, dominando o mercado de produtos agrícolas, como a Anderson Clayton e a Sambra, que dominam o mercado de algodão e das oleaginosas. Sem esquecer ainda que parte da indústria mais legitimamente nacional, como a de tecidos e calçados, acabou por voltar-se mais para a exportação. Agricultura. Os 10 cultivos de maior importância econômica. Produto agrícola produção, toneladas. 19,80 a 19,95. Feijão, em grão. 1.968.165. 2.908.279. Arroz, em casca. 9.775.720. 11.315.093. Mandioca. 23.465.649. 25.578.623. Milho, em grão. 20.372.072. 35.910.022. Produto agrícola produção, toneladas. 19,80 a 19,95. Trigo, em grão. 2.701.613. 1.271.860. Soja, em grão. 15.155.804. 25.842.951. Café. 2.122.391. 2.102.882. Cana-de-açúcar. 148.650.563. 300.545.623. Laranja. 54.459.072. 92.565.003. Cacau. 319.141.
330.643. O desestímulo à produção de alimentos, ao longo do regime militar, de 1964 a 1985, e as pressões dos interesses externos sobre a agricultura brasileira se materializam de forma dramática na subnutrição crônica da maioria da população, tanto a urbana como a rural. A agricultura brasileira simplesmente não produz calorias e proteínas em quantidades suficientes para garantir uma vida saudável, mesmo se a produção agrícola fosse distribuída igualitariamente entre a população. Outro indicador importante da política agrícola do regime militar são as prioridades estabelecidas no campo da pesquisa voltada para a agricultura. Usando como indicador o número de publicações de pesquisa por milhão de hectare cultivado, tivemos 96,8 trabalhos de pesquisa por milhão de hectares cultivado com 8 produtos de exportação e apenas 22,6 sobre 4 alimentos básicos, segundo estudo feito pelo professor Fernando Homem de Melo, da Universidade de São Paulo, em 1980. Embora a situação descrita não tenha sofrido alterações significativas, a atual fase da agricultura brasileira apresenta-se bastante diversificada. Não há um produto mais importante, pelo fato de as produções agrícolas se espalharem por todo o país e se adaptarem às diferentes condições ecológicas, históricas, econômicas, etc., na forma de diferentes modos de produção. 2. A atividade agrícola no Brasil. A atividade agrícola sempre desempenhou papel de suma importância na economia brasileira e, ainda hoje, destaca-se a participação desse setor de atividade na produção econômica nacional. Pode-se dizer que, em termos reais, a agricultura é uma das bases mais importantes da economia brasileira, pois oferece trabalho para aproximadamente um terço dos trabalhadores brasileiros, produz 10% do PIB, matérias-primas para a crescente indústria nacional, alimentos e, ainda, seus produtos representam parcela significativa das exportações. Produção brasileira de grãos, em 1000 t. 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Total 78.426,7, 76.524,3, 82.437,9, 83.030,0, 100.266,7, 96.702,4, 112.362,0. Outro aspecto importante da atividade agrícola no Brasil, observado nas últimas décadas, é a acelerada modernização da agricultura, representada, essencialmente, pelo emprego maciço de maquinaria no processo produtivo e pela utilização, cada vez mais difundida, de insumos químicos. A articulação crescente da agricultura com o setor industrial dominante da economia, evidenciada nas características do processo produtivo, ou na subordinação frequente a indústrias de processamento da produção, configurando a existência de um complexo agroindustrial, CAI, redefiniu o contexto produtivo na agricultura e acentuou as diferenciações existentes entre áreas do país, produtores e segmentos produtivos da economia agrária. Paralelamente à mudança tecnológica, registrou-se uma acentuada incorporação de novos espaços de fronteira agrícola, fenômeno iniciado na década de 1970, com a participação de empresários do Sul e do Sudeste na implantação de empreendimentos agropecuários voltados para a reprodução do capital, valendo-se da agricultura como forma alternativa de investimento. Deve-se lembrar, ainda, que a agricultura brasileira não tem representado um papel mais relevante devido aos inúmeros problemas que a afetam, tais como utilização de técnicas de cultivo ultrapassadas e danosas ao solo, queimadas desenfreadas, plantações em declives, que acentua a erosão, etc. Baixo poder aquisitivo do agricultor. Criação de imensas pastagens, que concentram a propriedade de terra e, também, aceleram o processo de erosão do solo. Subaproveitamento do espaço agrícola, dos 8,5 milhões de quilômetros do país, apenas 3 milhões são utilizados por estabelecimentos rurais. Conflitos sociais. O processo de formação da propriedade de terra no Brasil foi marcado pela violência, pela imprecisão dos limites dos lotes e, consequentemente, pela falta de garantias legais para o direito de propriedade, dando margem à utilização da força como solução
Comercialização e abastecimento, 1.000 tonelada. Oferta e demanda de produtos selecionados, Brasil. Produto. Ano estoque produção importação consumo exportação estoque. Safra inicial final. Algodão. Em pluma. 2001 2.663.763.830,0 Arroz em casca. 2001 2.695,1 10.656,850,0 11.700,0 Feijão. 2001 2.334,5 3.278,4 100,0 2.900,0 710,9 Milho. 2001 2.4.218,9 35.739,2 600,0 36.000,0 1.500,0 3.058,1 Soja. Farelo. 2001 2.306,9 18.565,0 200,0 7.600,0 11.000,0 471,9 Soja grão. 2001 2.864,8 41.906,9 650,0 25.000,0 17.200,0 2.221,7 Soja Oléu. 2001 2.238,4 4.465,0 50,0 3.020,0 1.550,0 183,4 Trigo. 2002 3.424,2 3.879,3 6.750,0 10.300,0 753,5 3. Estrutura fundiária brasileira. A estrutura fundiária de um país corresponde à forma de distribuição social das terras, ou seja, ao modelo pelo qual essas terras estão distribuídas, quer pela área, quer pela forma de utilização. A modernização da agricultura e a ocupação estimulada e desordenada da fronteira agrícola no Brasil tiveram efeito sobre a estrutura fundiária e as condições de absorção de mão de obra, gerando principalmente a redução do nível de emprego. Esse processo vem se constituindo numa dimensão relevante, crescente da questão agrária brasileira, cuja solução só ocorrerá com profundas mudanças estruturais na organização agrária do país. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, criou uma classificação das propriedades agropecuárias, levando em conta o módulo rural, a área que, em determinada posição geográfica, absorve toda a força de trabalho de uma família. Com, em média, 4 pessoas adultas, proporcionando-lhes um rendimento capaz de lhes assegurar a subsistência e o progresso social e econômico. Nessa classificação se encontra minifúndio, imóvel com área agricultável inferior ao módulo rural, a desperdício de mão de obra por falta de terras. Empresa rural, imóvel de exploração racional, que apresenta um mínimo de 50% de sua área agricultável utilizada e cuja área total não exceda 600 vezes o módulo rural. Latifúndio. É toda a propriedade mal aproveitada, podendo ser dividida em exploração, imóvel que, não excedendo o limite do módulo rural, seja mantido subaproveitado, em geral com fins especulativos. Dimensão, imóvel de área superior ao limite do módulo rural, não importando o modo de utilização. No Brasil, ainda há muita terra com pouca gente e muita gente com pouca terra. Tanta terra e tantas questões é um problema histórico e político ainda longe de solução no país. Embora as soluções para os problemas da terra no Brasil possam variar em função de diferentes ideias e objetivos, os cientistas sociais concordam que a origem da crise atual pode ser localizada no início de nossa formação histórica, quando se criou o sistema de capitanias hereditárias e se doaram enormes parcelas de terra. Um só donatário, dotado de enormes poderes, iniciava-se um processo histórico de concentração de terras, latifúndio, de especialização em um só produto, monocultura, de mandonismo do proprietário, um Estado independente. O decorrer dos séculos acentuou essas características, culminando, para muito
Historiadores, com o coronelismo dominante no período da República Velha, de 1889 a 1930. Muito embora haja uma modernização da agricultura brasileira, especialmente em determinadas regiões, com a mecanização, o aumento da produção e da produtividade, o uso crescente de fertilizantes, selecionamento de espécies mais lucrativas, avanço nas pesquisas, no seu conjunto ela ainda mantém muitas das características da época de sua implantação, principalmente no que diz respeito às relações de trabalho, proprietários e trabalhadores. Como se modificasse a aparência para tudo permanecer da mesma forma. Segundo dados do IBGE e do INCRA, o Brasil acelerou nas últimas décadas do século passado a concentração fundiária. Brasil, área de cultivos e pastagens em relação ao território nacional. 7,4% lavouras. 71,4% matas e terras não aproveitadas. 21,2% pastagens. Brasil, área de cultivos e pastagens em relação à área total dos estabelecimentos agrícolas. Pastagens naturais 28,8%. Pastagens plantadas 19,8%. Matas e terras não aproveitadas 32,6%. Lavouras permanentes 2,6%. Lavouras temporárias 11,3%. Terras em descanso 2,9%. Observamos, pelo gráfico a seguir, que há uma enorme quantidade de imóveis rurais com menos de 10 hectares, cada hectare. 10.000 m2. Praticamente incapazes de produzir qualquer excedente comercializável. Por outro lado, há uma pequena proporção de propriedades rurais com enormes áreas, 1.000 ou mais hectares, que ocupam mais da metade de toda a área rural brasileira e, genericamente, são improdutivas. Soluções, tímidas e paliativas, foram tentadas, como a taxação de forma crescente da propriedade rural. É o ITR, Imposto sobre a Propriedade Rural. Na prática, poucos latifundiários o pagam, ainda que seu valor seja irrisório, se compararmos com as taxas urbanas. Aproveitam-se da desorganização dos órgãos governamentais, das frequentes mudanças e incertezas da política fundiária e, certamente, da corrupção, notória nesse setor da administração pública federal. É importante a lembrança de que a maioria dos congressistas possuem latifúndios, forma o Centrão, um bloco parlamentar de defesa dos interesses dos latifundiários, e assim praticamente nada é feito para solucionar o problema da terra no Brasil. É oportuno também lembrar que membros do executivo, desde a presidência até o prefeito de um minúsculo município, são sistematicamente latifundiários. Nesse quadro de lentidão governamental na solução do problema agrário no Brasil, crescem os conflitos entre proprietários rurais e trabalhadores assalariados ou amboias frias, latifundiários e sem terra, latifundiários e poceiros. Não esquecendo a figura do grileiro, o invasor de terras que trabalha a mando de grandes fazendeiros e consegue, mediante corrupção, escrituras falsas de propriedade de terra passadas por cartórios. Age principalmente em áreas de expansão da fronteira agrícola, e seu conflito é mais evidente com o poceiro, primitivo invasor que, justificado pela sua longa permanência no local, considera-se o proprietário legal, conforme estabelece a Constituição Federal, uso capião rural. Sabe-se que a forma mais eficiente de gerar emprego no meio rural, reter o trabalhador no campo e diminuir os problemas urbanos seria a formação de pequenas e médias propriedades, na medida em que o latifúndio, quando produtivo, é pecuarista ou, se trata de propriedade agrícola, bastante mecanizado, não, absorvendo em ambos os casos muita mão de obra. O problema se agrava porque as pequenas propriedades não têm como capitalizar, por sua extensão e baixa produtividade, não permitindo um lucro suficiente para gerar empregos. Normalmente, propriedades familiares não têm condições nem de reter os membros da própria família, especialmente os jovens, desejosos de melhorar seu padrão e modo de vida. 4. Formas de exploração das terras. Distinguem-se no Brasil, basicamente, as seguintes formas de exploração das terras: direta, feita pelo próprio proprietário. Indireta, pode ser dividida em vários casos.
Arrendamento, quando a terra é alugada por um preço predeterminado durante um dado espaço de tempo. Parceria, o proprietário cede a terra e o agricultor entra com o trabalho, de acordo com o que for combinado, será feita a divisão da produção, meiação e terça. Posseiro, pessoa que, querendo cultivar e não conseguindo acesso à posse legal de terras, dela se apossa, sem documentos, e começa a produzir, tentando fazer-se valer de leis como a do uso capião. Grileiro, embora não chegue a ser um trabalhador rural, ou mesmo alguém comprometido com a produção, é uma figura muito conhecida no interior do Brasil, sobretudo nas áreas onde predomina o latifúndio, como a região norte do país. É contratado por grandes empresas ou por fazendeiros locais para invadir terras devolutas, pertencentes ao Estado, ou já ocupadas por posseiros, que acabam expulsos ou mortos. A propriedade de modo geral acaba nas mãos do contratante. 5. Pecuária. É a atividade de criação econômica de animais, compreendendo vários tipos, como bovinos, suínos, equinos, caprinos, etc. No Brasil, a criação é variada e numerosa, destacando-se os bovinos e os suínos. Bovino. A criação visa atender a dois objetivos primordiais: corte, tipo de criação destinado ao abastecimento do mercado interno e externo. É a forma mais difundida no Brasil. As principais raças criadas são zebuínos, originários da Índia, nas variedades Nelore, Gir e Guzerá. No sul do país estão raças inglesas, como Hereford, Shortorno e Devon. Os maiores centros criadores estão em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Leiteira, criação destinada à produção de leite e derivados. Ao contrário da pecuária de corte, os animais são criados de modo intensivo, em geral nas proximidades dos grandes centros urbanos. As principais raças criadas são geralmente originárias da Europa: holandesa, flamenga, Jersey e Gir. Os grandes centros criadores estão no sul de Minas Gerais e no Vale do Rio Paraíba do Sul. Produção leiteira, ano 2000. Regiões. Litros, em 1000, regiões. Litros, em 1000. No 1.049.769 Sul. 4.904.356. NE. 2.159.230 Co. 3.080.121. Si. 8.573.731 total. 19.767.207. Observe o mapa a seguir. A criação de gado no Brasil foi importante fator de ocupação de áreas do sertão nordestino, chapadões do centro-oeste, Pampa Gaúcho. Suíno. A criação de porcos fornece a matéria-prima para a indústria de frios e salsicharias, principalmente localizadas no Paraná e Santa Catarina. Como atividade econômica, a pecuária ocupa com pasto cerca de 22% de superfície, envolvendo aproximadamente 10% da população ativa do país. O rebanho brasileiro conta com aproximadamente 260 milhões de cabeças, das quais 176 milhões de bovinos, rebanhos de baixa qualidade, portanto, de pequeno valor econômico para exportação. Rebanho bovino, 2001, rebanho suíno, 2001. Regiões cabeças, em 1000 regiões cabeças, em 1000. No 27.264 no 2.630. NE 23.414. NE 7.198. Si 37.118. Si 5.765. Su 26.784. Su 13.978. Co 61.787. Co 3.032. Total 176.367 total. 32.613. Números arredondados. Números arredondados. Texto complementar segundo. O regime da fome. Sempre houve fome no Brasil, desde a colônia.
A partir de 1964, mudanças profundas no modelo de desenvolvimento do país iriam agravar sensivelmente essa calamidade antiga. E, no começo dos anos 1980, ao mesmo tempo em que se anunciavam safras recordes, ainda é assim em nossos dias, e o país se alçava à posição de quarto exportador mundial de alimentos, o Brasil passava ao sexto lugar no campeonato das desnutrição, atrás apenas da Índia, Bangladesh, Paquistão, Filipina e Indonésia. Em abril de 83, até mesmo São Paulo perdia o aspecto ordeiro de capital econômica do país, ocorrem movimentos espontâneos de saques a lojas e supermercados, principalmente nos bairros operários da zona sul da cidade, envolvendo milhares de pessoas desesperadas pela falta de comida. A escassez de alimentos está ligada ao modelo de desenvolvimento do país. Voltando seu lado mais moderno. Para os mercados do exterior, a agricultura brasileira não se dedica, principalmente, a alimentar a população. A soja, por exemplo, desenvolveu-se com eficiência, mas seus primos pobres, como o arroz e o feijão, ao contrário dela, sem vez no mercado internacional, apenas herdaram velhas mazelas, como a baixa produtividade e o crédito escasso, que ainda seriam agravadas por novas distorções. Até o começo da década de 1960, a produção de alimentos cresceu constantemente no Brasil, pela simples expansão das terras cultivadas. Na década de 1920, havia no Brasil 600 mil estabelecimentos agrícolas, numa área global de 170 milhões de hectares. Em 1960, eram 13 milhões de propriedades, com uma área de 250 milhões de hectares. Mas a produtividade no campo era baixa. Um simples arado puxado por boi ou cavalo era raro. A imensa maioria dos proprietários usava enxada e foice, no trato miúdo com a terra. As plantações eram abertas, através de grandes anqueimadas. O solo, usado até a exaustão, tinha de ficar em repouso por uns tempos, entre certos períodos. Repleta de imensas manchas improdutivas, a agricultura brasileira empregava, em 1962, 38 milhões de pessoas para alimentar uma população de 70 milhões. Nos Estados Unidos, 20 milhões produziam para 150 milhões de habitantes, e ainda com folga suficiente para tornar seu país a maior potência exportadora de alimentos do mundo.